Vamos orar. Quero pedir o irmão Nonato. Fazer essa oração, irmão Nonato. Glória a Deus. Oremos, salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Querido Deus, eterno Pai, graças nós te damos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor. Perdão pelas minhas falhas, Senhor, perdão pelos dias que eu não vim, Senhor, mas só Tu sabe a minha situação, Pai, só Tu nos conhece. Tu é o único que conhece o nosso ser, Pai. Tu é o único que nos honra todos os dias, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que Tu me perdoe meus pecados, Senhor. E Tu abençoe esta casa, Senhor, assim como Tu começou, Tu vai terminar, eu sei, Pai. Tu levanta muitas pessoas aqui nesse lugar, Pai, para Te servir, para Te adorar e glorificar o Teu nome, Senhor. Porque Tu és o único Deus, Tu és o ser na nossa vida aqui nesta casa só é o Senhor Jesus. Estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Sempre eu digo, Senhor, que Tu és tudo na nossa vida, Pai. Senhor, se não fosse Tu, nós não estaremos aqui por a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa nossos pastores, Senhor. Abençoa tudo que for haver aqui, não para a honra e glória de homens, mas sim para a Tua honra e Tua glória, que é digno de toda a honra e toda a glória. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor. Crendo na Tua certeza, crendo na Tua verdade e crendo nas Tuas promessas, que jamais falhou e nunca mais vai falhará. Porque Tu és o único Deus da nossa vida. E eu dependo todos os dias de Ti, Pai. Eu não tenho vergonha de dizer que sem o Senhor eu não sou nada. Não sirvo para nada. Mas o Senhor na minha vida, eu sou tudo e venço tudo. Mesmo no deserto, Tu nunca tinha me abandonado, me abandonaste minha família. Eu só tenho que Te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 22 e versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreendiam em algumas palavras. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem queres que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram-se e, deixando-o, foram-se. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando começamos a estudar Mateus capítulo 22, ela inicia-se em uma parábola. E na ministração passada eu falei que eram 3 parábolas onde Jesus vinha ensinando, confrontando os fariseus. Já agora, no início do Mateus capítulo 22 e 15, quando a gente começa a ler aqui, a gente percebe algumas situações que os fariseus, os herodianos, se levantam contra Jesus. Para ficar claro, vai começar uma sessão de 3 confrontos, onde se levanta contra Jesus. A questão do tributo, a questão dos saduceus e da ressurreição, a questão doutrinária, e a questão, o Cristo, filho de Davi, uma questão onde falava sobre o Messias. 3 momentos onde Jesus seria confrontado, onde Jesus seria, digamos assim, a situação ia ser levantada para pegar Jesus
em um erro, ou confrontar, colocar ele numa sinuca de bico, vamos colocar uma palavra coloquial. E é interessante que quando a gente vê essas situações, eu quero te dizer, e tenho que te dizer, Jesus, ele é o único que pode persuadir de tal maneira, claro, Jesus estando em nós, né? Sendo imagem e semelhança de Cristo, persuadir para que eu e você estejamos cada vez mais em Cristo, para que a salvação do Senhor chegue nas nossas vidas. Por que eu falo isso? Porque à medida que nós conhecemos Cristo, nós somos imagem e semelhança de Cristo, amém? Vamos elevar a voz de oração pela irmã, amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sabemos, ó Senhor, que a vida, Senhor, da tua filha és tua, Senhor. Senhor, ela chegou aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, para te cultuar, Senhor, para receber de ti, Senhor, orientação. Senhor, pode ser qualquer coisa que tenha se levantado, seja na questão espiritual, ou seja na questão de enfermidade. Senhor, nós cremos, Senhor, que basta uma palavra tua, Senhor. Senhor, nós cremos que há autoridades no céu e há autoridade na terra. Senhor, faz cair por terra em nome de Jesus. Tu és também o Deus que cura, Tu és também o Deus que sara, Senhor. Assim, ó Deus, que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Agora glorifica o nome do Senhor, glorifica a igreja. Sabe por quê? Porque com toda a tua força, com todo o teu vigor, porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja, eu sou a igreja do Senhor, e nós estamos aqui justamente para receber do Senhor, mas também guerrear na esfera espiritual com as armas certas. Culto de oração, culto de intercessão, culto de interceder junto ao Pai, culto de saber que isso é algo que tem que ser forte nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus intercede por nós. Então, da mesma maneira, nós devemos interceder junto ao Pai e também interceder uns pelos outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ao olhar para essa palavra, irmãos, me chamou a atenção a maneira como os fariseus, eles queriam pegar Jesus, queriam proporcionar uma situação de embaraçosa, surpreender, né? E a palavra aqui, surpreender, era simplesmente enredar, né? O que é enredar? Aquela coisa, alguém fez algo, mas... Então, era proporcionar algo que fosse ruim sobre Jesus, enredar sobre Jesus, para que Jesus fosse surpreendido, mesmo eles reconhecendo, né, diante de Jesus, que Jesus falava a verdade, que Jesus ensinava a verdade, mas as atitudes que ele tinha era simplesmente de enredar, e aí me chama a atenção a forma como o ambiente se coloca, e eles se juntam com os herodianos. Aí eu fui pesquisar um pouco, né? Poxa, os fariseus, mas o que significa os fariseus, né? Está separado, né? E eles se intitulavam como aquele que era detentor da lei, da palavra de Deus, defendiam a palavra de Deus. Amém? E os herodianos, quem era Herodes? Herodes o imperador, e nós sabemos, ou para aquele que não sabe, Herodes, no palácio de Herodes, podia tudo, era tenebroso. O ambiente não era um ambiente, né? O palácio de Herodes foi o mesmo palácio, um ambiente que foi proporcionado, onde a cabeça de João Batista, ela simplesmente rolou, porque ele foi defender a verdade, porque ali não era, ele foi profeta de Deus ali. E ali a sua cabeça rolou porque era no palácio de Herodes. Os herodianos, eles tinham algumas características. Que características eram essas? Os herodianos eram políticos, partidários, mais políticos do que religiosos. Uma das características que eles tinham era simplesmente deixa eu lembrar aqui, fugir um pouco.
Esqueci. Fugiu. Os herodianos, irmãos, eles se levantavam contra Jesus. Nessa ocasião, eles se juntaram para ficar um melhor entendimento. Água e óleo. Água e óleo se misturavam? Água e óleo se mistura? Não. Então os pensamentos que eles tinham eram bem distantes um do outro, mas aquilo que foi proporcionado aqui foi: não, nós temos que se levantar contra Jesus, nós vamos confrontar Jesus, mas nós vamos nos misturar, nós vamos estar juntos para se levantar contra Jesus. Isso me chamou um pouco a atenção nesse aspecto. Sabe, algo que era improvável de eles estarem juntos e eles... Lembrei. Glória a Deus, Jesus. Os herodianos, irmãos, tinham uma característica muito forte em defender Herodes em o que era muito uma característica cultural daquele momento. O imperador era levantado e, consequentemente, a adoração ao imperador também era levantada. Então os herodianos, eles tinham isso muito forte, de cultuar, de adorar, de levantar monumentos em favor de seu governante, de Herodes, dos imperadores que eram levantados. Com outras palavras, como era possível? É bom adorar Jesus? Amém? É bom adorar Jesus? Glória a Deus. E os fariseus defendiam isso. Agora, como eles defendiam adorar a Deus e ao mesmo tempo eles se misturavam com outras pessoas que literalmente não queriam adorar a Deus e adoravam a imperadores. Para ficar um entendimento melhor, isso é interessante que quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, é com muita facilidade que o ser humano ali, né, de Israel, levantava outros deuses. Muitas vezes fazia de um boi um deus, fazia de uma vaca um deus, fazia de um animal um deus, e isso é verdade. Certa vez, o Senhor, direcionando Israel, ela simplesmente afasta o coração de Deus e questiona o líder que ali estava levantado por Deus e pede um bezerro de ouro. Ou honrava ao Senhor, ou honrava outros deuses. Esse é o coração do povo de Israel. É interessante que quando, voltando aqui para Mateus capítulo 22, e 15 e 16, a intenção deles, a palavra do fariseu significa estar separado, ser puro. Como assim? Estar separado e ao mesmo tempo misturado com aquilo que literalmente te levava para um caminho que não era um caminho da salvação, mas era um caminho que te levava à perdição. Com outras palavras, eles se misturavam com aquilo que literalmente não estava adorando a Deus. Mateus 22 e 16. Olha a forma como os fariseus e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Agora, dá uma salva de palmas aí para Jesus, porque Jesus não olha, ele não faz acepção de pessoa, né? Glória a Deus. Ao olhar para esse versículo, a forma como os fariseus fizeram, simplesmente eles pegaram discípulos deles e enviaram a Jesus. Discípulos preparados, dentro de um farisaísmo, para indagar, para perguntar, para questionar, para simplesmente confrontar Jesus. E olha qual é a pergunta que eles fazem a Jesus. Dize-nos, versículo 17.
Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Pais, eles fizeram uma pergunta bem difícil, viu, para Jesus, né? Pensava eles que estavam colocando Jesus em um estreito, né? Agora, por quê? Porque se Jesus respondesse pagar tributo, ele tinha que concordar que ele ia pagar um imposto, que ele ia honrar, que ele ia concordar com a ideologia, com o pensamento dos herodianos, né? Daquilo que é posto de pagar o tributo, você estava concordando que simplesmente você tinha que adorar, você tinha que concordar com aquilo que era posto pelo imposto. E se ele não concordasse, ele simplesmente estava quebrando um mandamento. Ao olhar para a palavra de Deus, no versículo 18, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, como assim? Ser capcioso, né? Quer ser malicioso, né? Persuadir, né? Ser capcioso. É ter uma intenção, é ter uma motivação com a intenção totalmente escusa, né? Não clara. E quando a gente olha para a palavra aqui, e conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimenteis tais hipócritas? Jesus conhece por dentro, conhece por fora, conhece por fora, conhece por dentro. Hipócrita aqui, o significado é ter duas caras. O estereótipo uma coisa, mas o interior outra. Certa vez o pastor Tiago até explanou um pouco mais. Literalmente é teatro. Ser artista. Pode ser ter aquela aparência, mas não é. E aí Jesus, ele é confrontado e ao mesmo tempo ele confronta direto, com tanta sabedoria. Com sabedoria a confrontar o coração daqueles irmãos. Mostrai-me, versículo 19, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E lhe perguntou: de quem é esta esfinge? Esfinge, efinge e inscrição. Aí eu perguntei, fui pesquisar um pouco quando eu cheguei aqui, já tinha estudado. Um lado da moeda significa Tibério César, filho Augusto, divino Augusto. E o outro lado da moeda, sumo sacerdote. Poxa, Pai Jesus foi bem direto no coração deles, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Reconhecei a autoridade aqui na terra, mas reconhecei a autoridade que é do céu. Jesus meio que quebra as pernas dele, né? Assim, né? Parafraseando, né? Eles tentaram colocar Jesus em uma sinuca de bico, e aí Jesus vai lá no coração deles e faz com que eles olhem para dentro do seu coração. A autoridade aqui, toda autoridade pré-estabelecida aqui na terra, é uma autoridade pré-estabelecida por Deus. Jesus está dizendo: dai a César o que é de César. Mas lembre-se que a autoridade do céu é maior do que a autoridade na terra. Aí Jesus meio que vai lá no coração deles, né? Está vendo como eu estou fazendo a vontade de meu Pai? Versículo 17
e 18. Dize-nos, pois, que te parece? Lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentei, dais hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ao olhar para esse texto, sabe o que tocou o meu coração? Muitos daqueles falavam que honravam a Deus, mas nas suas atitudes não honravam e nem entendiam o que o Messias estava fazendo. Ao olhar para essa palavra, o que Deus tocou no meu coração era a forma como a palavra persuasiva de malícia tinha de uma insubordinação, uma falta de obediência, uma falta de discernimento, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus, por mais uma vez, Ele está ensinando, continuando a ensinar e nos mostrando, que era guardando o nosso coração em subordinação, em obediência, estar subordinado, é guardar a autoridade, tanto aqui na terra, como no céu. É honrar ao Senhor. Honrar o Senhor com os nossos lábios, honrar o Senhor com as nossas atitudes, honrar o Senhor com a nossa oração, honrar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, que situação, Senhor, meio que tenebrosa, Senhor. Tu ensinando, Tu mostrando o caminho, Tu levando uma palavra, Senhor, de transformação, de mudança, uma palavra, Senhor, de amor, Senhor, e os Teus filhos, os fariseus, Senhor, e, Senhor, meio que os herodianos, Senhor, meio que de forma maquiavélica, Senhor, já tramando, Senhor, isso, Senhor, toca também os nossos corações. Toca os nossos corações também, Senhor, para vigiarmos. Senhor, não sermos cheios de si. Senhor, termos o discernimento, Senhor, de levar o Teu amor, cuidar um dos outros. Senhor, defender a Tua causa de forma verdadeira, Senhor. De forma forte. Também te pedimos, também, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo confrontado, Senhor, pelos fariseus, Senhor, pelos herodianos, e Tu nos mostraste, Senhor, que tamanha, que esplendorosa, que majestade, que maneira poderosa, que sabedoria, Senhor. Tu nos mostrou aqui, Senhor, de olhar, Senhor, de quem é a maior autoridade. Que autoridade poderosa, Senhor, és Tu, Senhor. Só temos, ó Senhor, que nos submeter, Te obedecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque também a Tua palavra nos mostra aqui, Senhor, que nós devemos obedecer às autoridades pré-estabelecidas por Ti. Dessa forma, Senhor, eis aqui, Senhor, o nosso coração. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. É que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.